Olá, bom dia. Bom dia para esse sábado. Bom dia para o nosso Ikigai. Bom dia a todos que aqui estão, os que virão. Bom dia. Vamos aguardar aqui a Ana Lúcia, que vai estar aqui conosco mais uma vez. Hoje nós vamos continuar falando das essências de desequilíbrio, que a princípio nós chamamos de essências do desespero, porque entramos dentro dos corpos sutis em alguma desarmonia, ou no emocional, tendo a essência esperança, ou no mental, tendo a essência luz. E agora mais dois corpos, né? Então, tudo acaba chegando no corpo físico, né? A essência sopro de vida e o desarranjo de tudo, todos os corpos ao mesmo tempo. Já está aqui pedindo para participar, Ana Lúcia. Tá chegando. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez aqui para a gente falar das essências, né? Você vai ajudar a gente aqui a raciocinar, a pensar um pouquinho. Vamos dar andamento. Então, eu vinha falando aqui que hoje é um complemento, né? De mais alteração dos nossos corpos, hoje chegando no corpo físico. Então, vamos lá, vamos começar. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Hoje a gente vai entrar um pouquinho na mitologia grega, né? Como é que eles pensavam, os antigos, como eles viam essa relação? Porque eles olhavam para o céu e eles não viam apenas pontos luminosos, né? Eles viam mais, eles viam relações e conexões com a gente. Então, hoje a gente ainda tem um pouco desse resquício dessa sabedoria quando a gente fala da Lua, principalmente da Lua, né? O impacto dela nas marés, o Sol, quando a gente, aqui, né, no hemisfério norte, que a gente está um pouco acima, né, da linha do Equador, e a gente sente mais os impactos no inverno, né, da incidência solar. Então a gente sente no corpo mesmo, a gente sente na alma um desânimo, a gente sente, né, baixa vitamina D, enfim, a gente tem que ficar aí suplementando. Então, era um pouco isso, assim, eles olhavam para os planetas, né, para esses seres que vivem acima de nós e eles entendiam uma relação mesmo aqui com a gente. E como é que isso influencia, né? O que isso causa essa desarmonia na gente? Então, vamos entender um pouquinho a formação, né? Como eles entendiam, e aí a gente vai entendendo onde pode haver a desarmonia. Então, pensando um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre o corpo etérico, o corpo da vida, da energia, a gente falou sobre o corpo astral, o corpo mental, o corpo emocional. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de corpo físico. E aí, lógico, a gente vai acabar remetendo muito à doença física, né? Mas antes um pouco da gente falar, o corpo físico, ele é o corpo, efetivamente, que a gente manifesta. Tudo que a gente quer trazer para a Terra, a gente precisa do nosso corpo físico. Para eu falar, para eu escrever um livro, para eu dar uma aula, para eu tecer, né? Tudo a gente envolve o físico, com trabalho manual, enfim. Então, a gente realiza as coisas através desse corpo, né? E ele está muito ligado com a nossa vontade. Então, uma das questões assim que a gente vê muito na criança pequena é que ela é pura vontade, né? E como é que a gente vai cuidando dessa vontade? Nem para matar a vontade, porque a vontade não é uma coisa ruim, né? E nem para ela ficar cheia das vontades e não saber dominar as suas próprias vontades, né? A vontade também, o querer, ele está ligado muito com esses processos instintivos mesmo, né?
essa necessidade que a gente sente de ir ao banheiro, a fome, né? Então, são coisas muito corporais mesmo. A gente percebe essas necessidades que a gente tem através do corpo. Então, é um lugar muito pouco consciente, né? Corpo, diferente, né? Da consciência que a gente tem, né? Que acender. O corpo a gente deveria não sentir, né? Porque quando a gente está doente é que a gente sente o corpo. Tem alguma coisa esquisita, minha cabeça está doendo. É... Eu tô com mais dor para mexer, né? Enfim. Então, alguma coisa a gente percebe que saiu do equilíbrio. E aí, falei dos astros, enfim, quem que rege quem são essas forças que vêm lá de cima para moldar, né? Então eles viam em Saturno a força formadora. E o que é essa coisa de forma, né? Forma é quando a gente tem alguma coisa que deu forma, ela se separou, né? Ela não está na mistura, ela está formatada, ela criou forma. Então, para a gente criar forma, a gente precisa endurecer. No líquido não tem forma, tá tudo misturado, né? Então eu preciso tirar o líquido, eu preciso tirar a água. Então a gente vê a criança, ela é bem molinha, aquela cabeça, né? Ela é bem molinha e aí aos poucos a cabeça ela vai ficando mais durinha, vai fechando a fontanela, né? Como é que chama? Botanera. A gente vai vendo aquele corpinho que era muito molinho, ele vai criando mais forma, né? E esse é uma força que vem de Saturno pra gente, né? E que faz parte da nossa natureza, a gente precisa dela, né? Pra gente se individualizar. Então é uma força assim de individualização que a gente vai tendo. Então, ela chega realmente num nível de não só da gente ser diferente, né, reagir diferente, pensar diferente, mas ela chega no nosso corpo físico, né? A digital, a ponta da orelha, a íris, enfim. Então, algumas coisas que nos diferenciam a nível físico mesmo dos outros. E essas forças de individualização, elas vão tirando um pouco da nossa genética, onde a gente é muito parecido com a carga que recebemos de pai e mãe. Mas uma pessoa muito Saturno, o que acontece, né? No exagero, no excesso. Então, o excesso é o que a alquimia vai falar pra gente sobre o sal, é o polo do sal, né? Na homeopatia, a gente vai falar da silícia, né? E aí, o outro polo seria do enxofre, seria o polo da mistura, né? Um polo da água, um polo onde a gente está determinado pela carga genética e não temos a parte da individualização. E o nosso desafio realmente seria a gente ficar harmônico, equilibrado. Então, eu faço um pouco da minha individualização, eu trago um pouco dessas forças que dão forma, né? Que fazem osso e que endurecem mesmo o corpo, não fico molinho. Mas não tanto, né? Senão aí, quando a gente vai no extremo, é aí que a gente traz o desequilíbrio, a desarmonia. E aí a gente traz essas doenças. Quais são as doenças do sal, né? Desse polo? A gente vai ter pedra no rim, pedra na vesícula, o colesterol, né? Aquele excesso de teimosia. A persistência é a parte boa, né? A qualidade boa. Mas a teimosia, aquela ideia cristalizada, né? Vamos pensar nesse polo como um cristal que cristalizou ali. Aquela ideia cristalizou e quem tira a ideia da pessoa? Não tira. E às vezes a ideia ela pode não ser boa, né? Mas cristalizou ali e a gente precisa dissolver um pouquinho, porque ficou teimosa, ficou, né, com uma cabeça dura. Né? No Brasil a gente usa muito essa expressão, cabeça dura. Então vem bem daí, desse excesso das forças de Saturno. E quem é o outro polo?
O outro polo é a Lua, né? Então, é a Lua, né, que traz essa questão do gestar, da genética, da reprodução, de fazer igual, né? E o excesso lá de Saturno vai ser totalmente assim, eu não consigo, né? Na criança, acho que a gente vê um pouquinho mais essas questões, que depois a gente vai se moldando um pouquinho, mas a criança é aquela criança que o natural da criança é o imitar, né? Ela aprende por imitação, ela é pura imitação. Ela não aprende porque você está lá explicando para ela, ela aprende porque ela viu o pai, a mãe fazendo, né? E uma criança precoce, né? Uma criança que perde a água mais cedo, é uma criança que não consegue imitar, né? É uma criança que é muito centrada em si, que ela já pensa por ela própria mais rápido, né? Desenvolveu mais rápido essa capacidade cognitiva do que seria o esperado, né? Então, no polo da Lua, quais seriam as doenças? Aí a gente tem as doenças inflamatórias, né? Então, essa desarmonia, ela acontece quando a gente não tem a força interna para voltar ao equilíbrio. E aí, realmente, é onde entra a essência, nesse caso, do corporal, do corpo físico, a essência sopro de vida, né? Quando a gente está a nível de corpo, a gente tem muita dor física, né? Então, tanto a essência, tanto a parte de mineralização traz muita dor, né? Quando a gente pensa numa artrose, que a cartilagem também, né, vai endurecendo, quanto as doenças inflamatórias também, né? Podem trazer também bastante dor física. E aí a essência sopro de vida, ela vai fazer isso, ela vai levando luz, uma vibração mais adequada e vai ajudando nesse trabalho. E aí, a gente falou sobre as doenças, né? Sobre a desarmonia no corpo físico, na quinta falamos das desarmonias no âmbito emocional e mental, né? Mas a gente é um corpo integrado, a gente não é partes avulsas, né? E quando isso ficou tudo em desarmonia, né? A gente às vezes tem mesmo, a desarmonia ela vai vindo e chega numa completude, né? Aí a gente tem a essência vórtice, que realmente vai fazer, né, esse vórtice de energia para fazer esse Transmutar. resgate, né, para transmutar. Eu até achei aqui uma frase de um curso que eu tinha feito e ela é bem, eu achei que ela cabe super no caso aqui da Vox. O ser humano é um ser espiritual que tem capacidade de galgar, de conquistar pelos conflitos, desarmonias, problemas ou pela beleza, pela alegria, né, a liberdade. E pode, inclusive, decidir por si só não ser livre. É uma decisão. E quando se torna livre, ele é capaz de exercer o amor, calor no coração, fazer o bem, expressar bondade e beleza, a bondade e a beleza que vivem em seu interior. Então, acho que era um pouco esse, né, o lado positivo que no trabalho com as desarmonias a gente gostaria de ver, né, um indivíduo que ele realmente ele é livre para tomar as suas decisões, né? Ele não está porque a doença, ela realmente ela está no lugar de que a gente deixou de exercer o nosso poder de liberdade, né? A gente está sucumbido a algo que nos está nos determinando, né? Por um polo ou por outro, nos levou para algum lugar de que não é o nosso equilíbrio, né? Não um equilíbrio estático, mas um equilíbrio mesmo de vida, um equilíbrio dinâmico de que o contexto vai sim nos afetar e pode ser que no momento eu esteja triste, mas eu não sou triste, é muito diferente, né? Eu tenho a capacidade de, talvez não em segundos, mas com o tempo voltar a viver, né, alegrias, a poder me emocionar, né? E por exemplo, na questão, né,
de colesterol, está muito ligada a uma vida muito estressante, uma vida de que não tem bons fluxos, né? Não tem boas intensidades. E intensidade na vida não é só alegria, né? Intensidade é a tristeza, é ter capacidade de rir e chorar, mas de realmente aprofundar nos meus sentimentos, né? Tem uma vida realmente intensa. Através de uma vida intensa eu posso sentir, né? Ter mais sentido na vida. Então, a gente pensar aí um pouquinho sobre como está o nosso sono, sobre como está a nossa respiração, sobre como está a intensidade da nossa vida. A vida não é o tempo inteiro aqui hard, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas também não é uma vida sem Slow. vida, desânimo. Então, assim, que a gente possa pensar um pouquinho na alimentação, o que a gente está cultivando dentro da gente, né? Legal, muito bacana. Encerrou? Tudo bem, né? Traz aquele pensamento que você tinha falado sobre os reinos, só para a gente fechar, né? Que a gente resgata um pouquinho de quinta que a gente trouxe através dos reinos dos corpos. Acho que eu já não lembro mais sobre isso. Pode continuar. Não, que a essência que está trabalhando aqui, o corpo físico, a gente estava falando da essência sopro de vida. Então, ela está ligada ao reino mineral, né? Uhum, Quando a gente uhum. fala sobre a essência a esperança, ela vai estar ligada ao reino vegetal, Assim, etérico. Porque ele vai trabalhar a questão das emoções também, né? Então, a essência luz, luz nessa questão do movimento, daí, né, tipo, de cuidar desse movimento, se eu tô com excesso de movimento na cabeça ou se eu não tenho movimento nenhum, né, no mental. sim, E a essência vórtice nessa união, né, no fogo, pensando nessa integração, né, como comunidade do ser do indivíduo. legal. Bem, então, a gente daqui a pouco já tem que ir para a meditação, né? O tempo é curtinho, né? Mas a gente está dando aqui as ideias para as pessoas terem insights e poderem buscar mais, né? Quando a gente recebeu o Sistema Universal Healing, a gente sentiu de caras a importância dele, a profundidade dele, né? Nesse sentido que traz conhecimento e cura. E nós recebemos as mensagens, mas assim, nós tivemos que fazer também a nossa pesquisa, né? Teve um trabalho nosso também, né? E a gente, nesse trabalho, tinha a missão de estruturar o sistema, e ainda temos, e a missão de levar, de divulgar, né? Isso daí. E muitas vezes a gente encontrou lacunas, né? Como que a gente vai falar sobre isso? O que é exatamente aquilo? A nossa mente ainda não tinha alcance, então nós também fomos crescendo com o sistema, né? E então, nessas lacunas, tinha momentos da gente não saber exatamente como explicar sobre as coisas do sutil, né? As coisas tão sutis. E aí, por isso que você está aqui, porque para a gente, você vem tendo sempre um papel muito importante nesse agregar, né? Com os conteúdos que você traz, o seu conhecimento, né? E também pelo teu jeitinho, assim, de sempre fazer perguntas, 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 e vai levando a gente para caminhos mais longos, né? Porque nessas perguntas a gente tem que buscar as respostas, né? E nós acabamos lançando mão dos conhecimentos, das áreas de conhecimento, que já estão aí, né? Já estão consolidados. Então, ciência, antroposofia, filosofia, ocultismo, né? Então, auxiliando a gente a abordar esses assuntos e permitir com que a gente, além de compreender, possa usar no aqui e agora, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, e até de
uma forma visceral encontrar o nosso Ikigai. Então, o importante é fazer perguntas, né? Por que eu estou assim? Desde quando que eu estou assim? E olha que só hoje eu me dei conta que a música da Essência Sopro de Vida chama Por quê? Do CD Cláudio Brito. E é isso, assim, a gente ir perguntando esses porquês impulsionam, eles trazem a luz, eles trazem o equilíbrio. Então é isso, cada vez mais a gente perguntar para a gente mesmo por que essa dor e por que isso e por que aquilo. Então, mais uma vez, obrigado e vamos meditar um pouquinho. Respirando profundamente, alinhando os chakras, os pés bem firmes no chão, abrindo o coração, expandindo a chamatrina, abrindo a mente, para que possa vir, através do nosso eu superior, os insights para as compreensões desse aqui e agora. Então, nós iniciamos agradecendo a presença dos nossos mestres aqui conosco, o anjo de guarda, o elemental do corpo, o anjo da graça, agradecendo a presença do arcanjo Miguel, trazendo a força, a proteção, agradecendo a presença dos seres de luz, da chama violeta, trazendo a transmutação daquilo que não serve mais para nós nesse momento. Então, como se tivéssemos um cocar acima da cabeça, com as 7 cores do arco-íris, deixando, permitindo a penetração da chama azul. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou força divina em ação. Eu sou fé divina em ação. Eu sou vontade divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou iluminação divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou conhecimento divino em ação. Eu sou cura divina em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou purificação divina em ação. Chama vermelho
com dourado, chama vermelho rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou paz divina em ação. Selados nestas vibrações das chamas divinas sagradas, invocamos agora os mantras das essências do Sistema Universal Healing. Essência sopro de vida, essência sopro de vida, essência sopro de vida. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador da vida, do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder gerador da vida, do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência vórtice, essência vórtice, essência vórtice. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a serenidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a serenidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Se permita, nesse instante, compreender o significado da dor, o significado da emoção, o significado do seu distúrbio mental. Por que essa desarmonia? Desde quando? O que aconteceu naquele momento? Busque as respostas. Busque pelo menos 3 a 5 porquês. E vá aprofundando esse autoconhecimento. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Maria, essência Maria, essência Maria. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência caminho sagrado, essência caminho sagrado. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Neste caminho, aonde eu encontro as minhas virtudes, os meus dons, aonde eu encontro a consciência de saber o que o outro necessita. Eu sou o caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora, na direção do meu Ikigai. Essência magia divina, essência magia divina, essência magia divina. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a magia do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora, permitindo esta autoconsciência, permitindo que eu possa ir na direção da minha essência, do meu ser divino, da minha missão. Essência sopro de vida, essência sopro de vida,
essência sopro de vida. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador da vida, do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Que eu possa encontrar essa luz, essa vida dentro de mim e que isso transforme isso em ações com valores, em ações dignas. Essência vórtice, essência vórtice, essência vórtice. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a serenidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a serenidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Nós relamos nesse instante essas invocações na chama dourada. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Selando, selando, selando todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Selai, selai, selai. Selai, selai, selai. Selai, selai, selai. Vamos retornando para o aqui e agora, amparados pela vibração das chamas divinas, desses mantras, da vibração das nossas virtudes. Um ótimo sábado, bom fim de semana e até terça-feira. Obrigada pela presença. Gratidão. Obrigada, Obrigada, gente. Ana Lúcia, mais uma Obrigada vez. pelo Tchau, tchau. convite. Tchau, tchau.